Ok, pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Vamos dar início à nossa prática. Já nos colocando numa posição adequada para permanecermos imóveis durante o tempo de duração da prática. Boa noite. Boa noite. Já alinhados na postura adequada, vamos tirar a atenção do mundo exterior, vamos voltar a atenção para dentro. Procurando estar completamente relaxados e com a atenção focada em nosso mundo interior. Vamos fazer algumas respirações profundas. Vamos realizar 3 respirações. Agora vamos concentrar a atenção no nosso objeto de concentração. Nível 1, observando a sua respiração. Nível 2, já mais atento aos pensamentos que se dispersam e sempre procurando retornar ao centro. Nível 3, mais atento ao estado conscienciativo. Iniciemos.
Acompanhe mentalmente. Perdoa-me mesmo por acalentar quaisquer pensamentos negativos em relação a mim mesmo ou a outros e decido não mais permitir que isso aconteça. Irradio amor e boa vontade para todos os homens e mulheres, para todas as pessoas em toda parte. Afirmo que o amor, luz, a harmonia, verdade, beleza, abundância e segurança de Deus fluem através de mim intensamente. Sei que estou agora prosperando, crescendo, aprendendo e sendo abençoado muito além dos meus sonhos mais otimistas. Sagrada sabedoria e vós, benditos mestres, abri os canais dos fluxos espirituais em minha consciência e dá-me a capacidade de compreender tudo o que é visível e existe na sua origem divina. Cada átomo de meu corpo que repousa e de minha alma que voa seja repleto de vossa força. Deixai-me estar vigilante para que visões enganosas não me dominem. Que a força da minha consciência se transforme em profunda e pura luz. Ok, queridos, vamos ter o nosso momento de diálogo, de integração, momento para a gente estar tirando qualquer dúvida que tenha surgido desses últimos temas que foram dados. Esse é o momento da gente perguntar, dialogar. Teve uma pergunta que eu recebi da Tânia, né, ela falando sobre a aula, e ela mencionou os aspectos da fragmentação, né? Então, não sei se você quer formular de novo a pergunta, Tânia, para que todos ouçam. O seu microfone tá travado, você tem que Ah, destravar. tá. Já destravar. É assim, eu assistindo a última aula, o que mais, assim, me chamou a atenção foi essa parte de fragmentação, mas essa fragmentação eu não entendi muito. É a fragmentação do ser humano em si, e o que eu consegui pegar foi assim, que você explicou que a pessoa ela pode ser diferente em vários, ela é a mesma pessoa, mas ela pode ser diferente em outros ambientes, em qualquer outro ambiente. Então, na verdade, ela deixa de ser ela mesma para mim. É isso? Exatamente. Então, quando a gente fala da questão da fragmentação, a gente fala de uma divisão psicológica. E essa divisão psicológica, muitas pessoas consideram como algo normal, natural, ou até, de uma certa forma, desejável, né? Não. É normal a pessoa ela apresentar essas características tão diferentes. Isso a gente entende que essas várias facetas, essa divisão psicológica tão enorme que faz com que uma pessoa ela tenha comportamentos totalmente opostos de um momento para outro, ou de um grupo para outro, ou em contato com uma pessoa, em contato com outra pessoa, isso é um indicativo da fragmentação psicológica que nós levamos dentro de nós. Ou seja, a maioria das antigas escolas, né, todos os ensinamentos que vêm sido entregues à humanidade ao longo das eras, inclusive até dentro das correntes tradicionais da psicologia, porque isso é mencionado de uma maneira muito clara por Jung,
se fala de gerar na pessoa um processo de individuação. O que é o processo de individuação da personalidade? Trazendo já para dentro das correntes, né, de estudo da espiritualidade oriental e ocidental, nós vamos encontrar o desenvolvimento de uma individualidade real, sólida. Essa individualidade, ela faz com que a pessoa ela tenha uma característica muito clara, ela tem um conhecimento e uma relação tão clara consigo mesmo, que a pessoa ela consegue manter uma coerência na sua proposta de vida, né? Imagina uma pessoa que o tempo inteiro muda para agradar grupos, a pessoas, né? Ela não sabe exatamente quem ela é, né? Então, num dado momento, É isso que eu falo. eu tô com, tipo, a minha família e eu atuo de uma maneira. Ou muda aquele grupo, eu tô com outro grupo, e para agradar aquele grupo eu mudo também, eu começo a me adaptar. Então, a pessoa, de uma certa forma, ela quase que começa a se comportar como um ator representando diversos papéis. E quando a gente vai entrando nesse funil do trabalho sobre si, você vai descobrindo que nós começamos a ser mais sinceros conosco mesmos, com as nossas crenças, com as nossas ideias, com aquilo que nós entendemos, com aquilo que nós sabemos, com aquilo que nós conhecemos. E, principalmente, mais ainda, com aquilo que nós somos de verdade, que não conhecemos. Ou seja, nós estamos iniciando esse processo. E o processo de autoconhecimento é, em última instância, e criando um comportamento estável, psicologicamente falando, né? A instabilidade psicológica conduz a pessoa ao desequilíbrio, né? Você imagina uma pessoa que agora está feliz, daqui a pouco está triste, daqui a pouco está chateado, daqui a pouco está brigando, daqui a pouco está elevado espiritualmente, daqui a pouco está com ódio de todo mundo, daqui a pouco está... Essa instabilidade é um indicativo de que, psicologicamente, existem muitas questões a serem solucionadas. Então, enquanto mais estável a pessoa está psicologicamente, isso vai revelando aí um desenvolvimento maior, né, que a pessoa ela vai tendo diante de todas as situações da vida. Então, é basicamente isso. A fragmentação que a gente fala é uma fragmentação psicológica interna. Que mais, gente? Que outras perguntas vocês têm? Mas pode ser atitude também. Pode ser uma pessoa, quando eu falo assim, uma pessoa fragmentada é uma pessoa que, que é como se tivesse estilhaçada por tantos gestos e tantas palavras e tantos momentos diferentes que ela demonstrou. Sim. E claro, né, Isso tem relação com atitudes também. Então, mas só que assim, isso também tem relação com psicologia e com o próprio ser humano, né? Ixi, saiu fora. Não saí não, tô aqui, tô bebendo água. Ah, tá. Eu também tenho a minha aqui, ó. Viu? Então, é assim, eu fiquei pensando muito, sabe? E eu falei assim, poxa, mas que realmente, para a pessoa chegar tem muita gente fragmentada, mestre, tem muito. A humanidade inteira, por assim dizer, né? Inclusive todos nós em maior ou menor grau. Eu também estou fragmentado. Todos nós estamos em maior ou menor grau. Agora sim, a proporção que a gente vai avançando, isso vai reduzindo, né? Vai ficando essa fragmentação, essa característica, né, de estar tão partido em mil pedaços, isso vai reduzindo, porque a gente vai integrando essas partes, a gente vai equacionando as coisas. E aí nós começamos a entrar em ordem, né? Em organização interna. Agora sim eu consegui me situar melhor. Sabe, porque eu sempre vejo, assim,
eu sempre fui muito assim, de questionar o ser humano, entendeu? Então, eu acho que eu já comentei com você, ou eu não sei se foi com a minha prima, e quando eu estava na PUC, eu, eu perguntava demais para os meus professores, eu incomodava muito, porque eu não me conformava com atitudes, então eu sempre fui muito questionadora, a verdade é essa, do ser humano. Então eu penso muito, tem dia que eu fico sentada pensando no ser humano, como que acontece isso, assim, sabe? Então eu tenho muito isso comigo. E às vezes eu converso também muito com meu filho a respeito, mas por hora eu estou bem satisfeita com a sua resposta. Que bom, fico Quando feliz. surgir, As perguntas são importantes. Que sim. mais, gente? Que mais? Que mais? Que mais? Que tem por aí? Silvia deve ter um monte de pergunta que eu sei, que já está olhando as anotações ali, né? Oi, gente, boa noite, Cifu. Boa noite. Cifu, eu tenho algumas perguntas, eu acho que eu vou tirando aos poucos ao longo das semanas. Faz uma, se Porque de repente ninguém tiver mais, você faz mais uma. Mas eu tenho uma cota de pergunta por hoje. Maravilha. Deixa eu lhe dizer, então, assim, pegando o gancho, né, sobre a questão da fragmentação. E aí eu estava estudando e estava pensando um pouquinho sobre a questão da mente também relacionado com tudo isso, né? E aí, pegando o gancho da questão da fragmentação, talvez seria correto eu pensar que talvez toda essa fragmentação em uma primeira instância, tudo isso resulta de uma separação entre o mundo interno e o mundo externo, digamos, aquilo que tem dentro de mim e quem eu sou externamente, porque a todo instante a gente fala voltar-se para dentro, o caminho é para dentro e tal. Então, de certa forma, será que toda esse foco, né, dentro ou fora, por si só, isso já gera uma fragmentação de forma que talvez fosse interessante, não sei se seria correto pensarmos que é um só, né? Na verdade, deveria ter uma visão única sobre quem eu sou e o externo deveria expressar aquilo que há internamente, que por meio de um caminho de meditação e todas as práticas internas, eu fosse conseguindo resgatar essa realidade interna e expressá-la externamente, né? E aí evitar, talvez, ou sanar todo esse problema relacionado com a fragmentação. Seria mais ou menos por aí o caminho, está equivocado, né? E dentro dessa confusão toda, o papel da mente como um instrumento que eu tenho para perceber tanto o externo como o interno. E aí eu entro numa certa confusão quando a gente fala, quando eu vejo situações do tipo parar a mente, evitar pensamentos, agora não, estou ocupado, por exemplo, né? Porque, assim, a mente, de fato, ela não para, ela tem uma característica dinâmica, contínua, movimento constante, né? Então, na verdade, a ideia talvez fosse realmente silenciar os estímulos externos para mergulhar nesse mundo interno, para daí conseguir me expressar honestamente a minha verdadeira essência, a personalidade, enfim. Mais ou menos, não sei se eu fui confusa Então, demais. não foi. E aí é interessante a gente observar uma coisa nessa tua fala aí, e que eu acho que tem muita importância para a gente. Nós não fomos educados para nos conhecermos, né? A gente não recebeu essa preparação, né? Nós fomos educados dentro do contexto da nossa família para responder algumas exigências de relacionamento, de convivência, né? Recebemos essa formação. Olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? Tem que se comportar dessa maneira, tem que se alimentar assim, tem que tomar banho, tem que lavar as mãos, tem que escovar os dentes, né? Enfim, o relacionamento dentro da família, ele é pautado em regras similares a essas. Depois a gente sai e você começa a ter contato com outras pessoas aí fora. Então, na sociedade, normalmente as pessoas se associam por preferências.
né? Então, o adolescente ele vai buscar aquelas tribos, aqueles grupos que mais estão falando ou fazendo coisas que ele acredita que tem a ver com ele, que ele gosta mais ou menos, ou que ele acha interessante. Então, essas associações, elas reforçam um padrão de comportamento fundamentado em coisas externas, que são preferências. Isso é bom, isso é ruim, eu gosto dessa música, me soou bem, aquela não soou bem. Então, e daí você vai passando pelo processo de formação acadêmica e a coisa se torna ainda pior. Porque nós estamos sendo formados não de dentro para fora, mas de fora para dentro. E isso é um problema. Entende? Então a pessoa ela vai agregando informações que ela acha que tem a ver com ela. Mas na verdade, em verdade, a pessoa não sabe nem quem é de fato. Ela não conhece a própria consciência. Ela não conhece a si mesma. Ela não conhece a si mesma. Porque não teve a experiência de se relacionar com o seu mundo interno. Nós estamos nos relacionando com o mundo exterior ao longo de toda a nossa existência. Então, veja, nós não aprendemos a nos conhecer. Então, é muito natural que estejamos divididos, né? É muito natural que estejamos psicologicamente fragmentados, porque a formação da nossa personalidade humana, ela é fundamentada em eventos externos. Então, tudo isso acaba impondo para a gente um padrão de comportamento com critérios, com leis, com normas que não são exatamente as que estão em harmonia com a minha consciência. Por isso que eu preciso me conhecer, eu preciso saber quem sou, qual é o meu propósito de vida, né, o que é que eu tenho que fazer, qual é a minha missão, né? Meu papel em relação à humanidade é ensinar, é curar, né, é proteger. O que eu vou cumprir, né? Qual é o papel que eu tenho que cumprir Isso aí a consciência da pessoa diz. Ou seja, aí a gente vai para o cerne da questão que é ensinado no Oriente há centenas de milhares de milhões de anos, que todas as respostas estão dentro. Quer dizer isso. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que eliminar os estímulos externos e tenho que voltar a atenção para dentro, para que eu consiga me ouvir, para que eu consiga saber, e é isso que nós fazemos, né? A gente para 20 minutos, 30 minutos, porque eu tenho que estar observando o que está acontecendo dentro de mim. Agora, nesse momento que nós estamos, já tem muita sujeira. Então, a gente tem um trabalho maior a fazer, né? Porque tem muita sujeira aí, tem muita coisa e que nós vamos ter que resolver, né? Imaginar o ser humano aqui, né? E o que ele teria que fazer para se relacionar bem seria só voltar a atenção para dentro. Porém, a nossa atenção ela está no aspecto exterior, aqui onde está a seta. E ao redor de nós foram se criando, desenho de menino mesmo, né, gente? Bom, relevem. Foi se criando uma série de coisas, né, aqui ao redor, barreiras, questões psicológicas, traumas, falsos conceitos sobre si mesmo, desenvolvimento da profissão, das relações humanas, aí se desenvolvem toda uma série de questões psicológicas, muitas vezes patológicas, nem sempre patológicas, às vezes pode se desenvolver questões realmente de falso conceito sobre si, de uma falsa ideia. A pessoa está equivocada sobre ela mesma. Ela, inclusive, pensa que ela é de uma maneira. E até no tema, na aula, a gente falava sobre isso, porque o budismo tibetano ele vai desconstruindo, né? Ele tem uma série de práticas que ele faz com que a pessoa ela se identifique com ser perfeito, que é o que no íntimo, né, aqui dentro, nós vamos encontrar, né? Aqui no centro tem uma estrela, tem uma luz, tem uma consciência, mas isso está dentro. E tem essa casca toda. Então, o que a gente vai ter que fazer primeiro?
nós vamos ter... O trabalho que a gente vai fazer com a prática é começar a borrar essas coisas em primeiro lugar. Quando eu conseguir borrar essa tralha toda que eu fui adquirindo ao longo da vida, eu começo a visualizar que existe uma borda interna, porque eu só estou vendo o que está fora. O que é o que está fora? O que está fora é a minha profissão, são os meus amigos, é onde eu vivo, é o que eu fiz, a minha história de vida, né? Tudo aquilo que eu acho que eu sou. E que, claro, isso faz parte, é importante. Nos trouxe até aqui. Mas quando a gente vai falar de autoconhecimento real, verdadeiro, é você chegar no cerne dessa questão, é você encontrar essa estrela aqui dentro. Ficou mais claro agora? Ficou mais claro. Agora, o papel da mente nesse processo, porque dentro dessa perspectiva, eu deveria sentar, quer dizer, estaria certo eu pensar assim, eu deveria sentar com um objetivo, com uma busca. E quando essa coisa de parar a mente, de evitar pensamentos, talvez isso, não sei. Se eu tenho um objetivo, se eu estou dentro de uma busca, eu preciso da minha mente para perceber tudo isso. Então, ela precisa estar ativa, ela precisa estar, até para que eu possa adquirir esse nível de consciência. Não seria refinar o pensamento, em vez de deixar o pensamento ir para o externo? Ai, que engraçado. Ó, o que a gente precisa entender é o seguinte, a preocupação que você tem em relação à mente vai ser sanada a partir do momento que você descobrir que você tem uma consciência. E a consciência, ela é muito melhor, mais rápida e superior à mente. A mente, ela é um veículo físico, é mais ou menos como o corpo. Você usa o corpo para trabalhar, para se mover. A mente, tu tem que usar em alguns momentos para realizar tarefas, como, por exemplo, cálculos. Agora, existem coisas que tu não precisa pensar para fazer, não é verdade? Mas, assim, depois que eu tiver aprendido. Exemplo, um castigo. Eu preciso primeiro aprender e depois eu começo. Não. O que tu sente, tu pensa sobre sentir ou você só sente? Tu precisa pensar sobre a dor? Hã? Não, nesse caso, não. Não, você não precisa pensar sobre a dor. Por exemplo, você não vai pensar, nossa, a dor que eu estou sentindo é uma dor que tem 250 graus de pressão em relação a tal parte do meu corpo, e isso aplica um peso colateral para dentro, no sentido de que essa dor ela é cuneiforme, ela vai gerar uma disfunção mental na... Você não faz isso. A dor tu sente, tá doendo, você sente. Ai, doeu. Só. Então, você vê que existem funções humanas que não dependem da mente. E, inclusive, ao contrário, a mente atrapalha determinadas coisas. Outro exemplo. Você vê uma pessoa que você gosta muito, uma pessoa né, que você tem um afeto, sei lá, tua mãe, teu pai, uma pessoa que você ama muito, um filho, uma pessoa que você tem Você olha para a pessoa e ali naquele momento te provoca um sentimento muito grande. Você não depende da mente para sentir aquilo, né? Você não vai analisar, nossa, né, o cabelo como é fino, como é grosso, como tem 3 centímetros do cabelo, é tão lindo esses 3 centímetros. Você não depende dessa análise. O sentimento, ele ocorre. Então, assim como acontece isso, em relação à parte interna, a consciência ela é superior à mente. Quando a consciência atua, você sabe automaticamente. Não depende de cálculos. O problema é que nós temos ainda uma confusão, porque nós não conseguimos distinguir quando é a mente e quando é a consciência. Isso está ainda... Porque a consciência, ela atua em todo o corpo. Então, quando a consciência está presente, automaticamente tudo está em ação. O corpo físico está em ação, a emoção está em ação, né? O pensamento também vai estar em ação, porque ele vai reagir a tudo isso, embora a mente ela fica muito mais silenciosa. Ela não entra para interferir, ela não vai fazer análises. E quando ela faz análises, tu perde o estado. Então, sempre a mente ela vai ter que estar submetida a uma inteligência superior, que é a consciência.
Isso é bem complexo, gente, mas é bem complexo. Você foi numa pergunta bem difícil mesmo, porque você imagina, a gente está dissecando aí uma anatomia interna, né? E a gente está falando de coisas que não são vistas, não são tocadas, não são muitas vezes percebidas. Pode contestar. É que eu estou pensando, não é nem a questão da contestação, eu estou querendo realmente perceber. Eu tenho uma dificuldade, assim, aí talvez seja a questão de nós termos sido treinados para o externo. Então, assim, quando eu sento para estudar, eu sei onde que eu estou indo, o que eu estou indo atrás. Eu estou indo buscar uma coisa muito específica, eu sei o que eu estou indo atrás. Quando eu faço um curso, eu sei o que eu estou indo atrás. Quando eu tenho que resolver um problema com a pessoa e eu tenho que administrar alguma coisa, até mesmo meu próprio comportamento, mas que é uma questão de melhoria interna, mas eu sei exatamente o que eu estou indo atrás, até para melhorar esse comportamento. Eu sei onde que eu tenho o que eu tenho que fazer e quais os pontos que eu tenho que atacar e daquela situação o que eu tenho que extrair, né, as ferramentas que eu necessito e tal. Quando eu sento, né, para a meditação e todo esse processo, eu não sei. Então, eu sinto falta, necessidade da mente, porque é como... E talvez isso esteja me atrapalhando muito. E assim, recentemente eu comecei a perceber o seguinte, antes não, mas depois que eu entrei aqui para a escola de meditação, não sei se porque eu comecei a preocupar e a pensar e a estudar e a ler um pouco mais sobre isso. Então, o que acontece? Quando eu foco na respiração, para evitar os pensamentos e tudo mais, aí pronto. É como se tudo saísse do meu controle, é porque a minha respiração fica ofegante, meu coração dispara. E aí eu já fico pensando em controlar isso e fica um estresse, entendeu? E eu não sei, eu fico pensando, não, eu tenho que chegar em algum lugar. E aqui a gente está buscando descobrir essa essência, esse autoconhecimento, me perceber, saber quem eu sou, o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer. Só tem que se eu ficar só pensando na minha respiração e com essa preocupação toda, então eu preciso de um objetivo e saber como que eu chego lá. Eu estou tendo essa dificuldade. Eu acho que por estar pensando muito sobre isso, eu estou ficando mais Eu ansiosa dentro da vou te dar prática. o teu primeiro objetivo. O teu primeiro objetivo é abandonar o medo da ausência de controle. Esse é o primeiro objetivo. Você vai ter que aprender a navegar na ausência de controle. Então, essa é a primeira meta. Não, peraí, eu preciso descobrir que existem determinadas áreas onde eu não tenho controle. E aqui é uma dessas áreas. Então, eu preciso, nesse momento, me entregar a uma força superior para que ela vá me conduzindo dentro desse processo. Então, pode nomear essa força superior. Os chineses falam de Tao, né? Deus, Alá, Brahma, o que quer que você queira nomear, é a mesma força. Então, por exemplo, você que é cristã, você pode pedir a Deus que conduza esse processo e você relaxar ali dentro. Usa a técnica, coloca ele junto e diz, ó, segura a onda aqui, porque eu tô meio com medo, eu não sei para onde é que eu tô indo, de repente estão me mandando para um buraco que eu não tô sabendo. Então, vem aqui junto comigo que eu não quero cair no buraco, não. E aí você solta. Vai chegar um momento em que você vai atravessar para uma outra área, né? Se você se liberar da mente, dessa necessidade de controlar tudo, pesar, medir, analisar. Tampouco, ninguém deve se sentir culpado por essas características, porque isso é da pessoa humana. Né? Existem pessoas que, por exemplo, são muito físicas, a pessoa só lida com o corpo e com o movimento. O mundo da pessoa é físico. Tem pessoas que são muito instintivas. Tudo que a pessoa lida na existência dela tem a ver com necessidades instintivas, ou comida, né? Ou sexo, ou descanso, ou prazer, o que quer que seja. A pessoa é instintiva, a vida dela circula em torno do instinto. Tem pessoas que são emocionais. Tudo na vida da pessoa gira em torno da emoção. Se apaixonar, escrever poesia, é a pessoa que ela depende, ela necessita da emoção, de se sentir enamorado, tudo da pessoa circula em torno daquilo. E tem pessoas que são mentais. Tudo circula em torno da mente, do pensamento, da análise, da dualização, porque isso é característica da pessoa, ela se desenvolve e como ela encontrou mais facilidade em tal ou qual área, então aí a gente vai ver uma pessoa física, ela vai estar se relacionando com a educação física, com os esportes.
né? Uma pessoa instintiva, normalmente, ela vai estar se relacionando com tudo que tem a ver com o prazer da sensação dos sentidos, de satisfação dos sentidos. Sei lá, pode ser que a pessoa ela se relacione com a culinária. Pode ser que a pessoa se dedique, por exemplo, aos perfumes, ao vinho, à prostituição, se ela faz por prazer. Entende? Então, tudo vai girar em torno de necessidades instintivas. Tem pessoas que vai se relacionar com emoção. Então, a pessoa, são os artistas, são os músicos, são os pintores, são os escultores, são os poetas. E tem pessoas que vai se relacionar com a mente, são os escritores, são os professores, são os estudiosos. Então, você vê que essas características do nosso mundo interno classifica, digamos assim, a forma como você vai conduzir a vida. E a pessoa que ela lida com a mente, ela acredita que tudo é mente, tudo é mental. A pessoa que se relaciona com o corpo, ela só reconhece aquilo. Porque passa a ser o mundo dela, a linguagem dela, a forma como ela se relaciona com as coisas. Isso é engraçado porque, você vê, eu sempre me relacionei muito bem com o movimento. Então, eu fui para aí, pelas artes marciais, a educação física, aquela coisa toda. E depois eu fui quebrando, eu fui abrindo... Peraí, tem outros espaços aqui. Eu também gostava de ler, então eu sempre gostei muito de ler. E a minha família tem músicos, eu comecei a tocar violão e cantar. Então, de repente, você começa a abrir um pouco a tua cabeça e você começa a ver que tem outras realidades. Você não se restringe a um mundo, a uma realidade. Hoje, quando eu falo, por exemplo, para o pessoal do Kung Fu de outras coisas que existem, os caras olham e não entendem, porque a pessoa que se relaciona só com o movimento, ela só vê o movimento. Então, Kung Fu é só formas. Não tem nada além de forma, porque eu só vejo isso. Mas, peraí, tem outras coisas. Falando demais, né? Não, tá ótimo. Obrigada. Eu vou refletir sobre tudo isso. Só para fechar. Aquela experiência... Não reflita, não. Não reflita, não. Sinta isso. Não reflita sobre. Não pense sobre. Sinta, vivencie, aprenda, observe. Tira a mente, observa. Por um determinado momento, você começa a observar as pessoas que estão ao teu redor. Sem analisar, e tenta sentir como que essa pessoa vive. Né? Tenta se identificar mais pelo sentimento do que pelo pensamento. Aí você vê como é muito... Isso é normal, você é professora, você lida com isso, então vou analisar. Não analise, não. É porque se sentir passa por uma análise. Como? Esse sentir passa por uma análise de alguma forma. Por exemplo, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem uma das aulas anteriores que o senhor colocou uma experiência pessoal quando você estava em uma de suas práticas lá atrás, antes da pandemia, e você sentiu, percebeu, recebeu de algum lugar e tal, de uma consciência superior, uma orientação no sentido de iniciar os trabalhos online, do Kung Fu. Você contou em alguma das aulas anteriores, correto? Essa percepção que você teve, de fato, isso foi antes da pandemia e depois a pandemia se apresentou e aí realmente era a única forma. E você viu que foi algo que não foi um acaso e nem foi excelente. Essa percepção, você sentiu, mas isso passa por um processo de análise ou não? Você simplesmente recebeu pronto, não houve uma análise, uma reflexão, não houve mente nesse processo durante aquele momento? Você acordou, voltou, finalizou a prática, digamos, com o pacote pronto? Sim. Como é que funcionou isso? O pacote pronto. Depois eu posso pensar sobre, mas eu recebo, é uma entrega, é um pacote. Toma, vem aquilo para você. Isso é que é chamado intuição, é você intuir, você sentir, perceber. Vem pronto, tu recebe pronto, você sabe. Depois, aí sim, você pode entrar em processos de análise, de reflexões, já é uma outra história isso aí.
claro, isso cumpre um papel. Entenda, quando a gente está falando sobre a questão da mente, é porque a mente ela pode se tornar uma barreira para o desenvolvimento. É o que está acontecendo com você. Então, não é que a mente ela é inútil e ela é destrutiva. Não, a gente precisa da mente. A mente é um veículo que a gente precisa utilizar. Só que a gente tem que aprender a dirigir a mente, senão a mente dirige a gente. Entende? Assim como o corpo. A gente que tem que dirigir o corpo não pode dirigir a gente. Larissa levantou a mão. Pode falar, Larissa. Oi, se for fazer uma pergunta aqui, finalmente. Eu estou vendo que a discussão está aprofundando um pouco, acho que minha pergunta até precederia um pouco essa discussão, mas eu vou fazer. Uma das últimas aulas, né, que foi compartilhado, você falou que o processo de meditação primeiro, né, quando a gente está iniciando, a gente tem que dominar a postura, que é o pilar da prática, né, Zazen. E à medida que a gente vai avançando, a gente tem que aprender a dominar o pensamento. E aí, com essa discussão aí da mente, né, da minha prática, assim, o que eu comecei a observar, depois que eu percebi que estava já, de certa forma, com a postura dominada, eu comecei a prestar atenção o quanto minha mente estava agitada, né, de pensamentos e super agitada, né. E à medida que a prática vai avançando, né, com essa questão de você respirar, voltar o pensamento para a respiração e não se apegar a nenhum pensamento, eu fico com uma inquietação, assim, até que ponto que, de fato, esses pensamentos pode ser da mesma forma que a gente sente lá a coceirinha na postura, ou seja, a mente tentando bloquear a gente chegar na consciência, ou é algo que eu devo escutar, prestar atenção, por exemplo, nesses pensamentos, assim. Não sei se deu para entender, mais ou menos. Deu para entender. E é interessante, a gente não pode transformar a mente no nosso inimigo, porque ela é uma parte do nosso corpo. Seria mais ou menos como você cortar o teu braço e você dizer, olha, a partir de agora eu quero eliminar a mente. Isso não existe, isso não vai acontecer. Né? A mente ela precisa ser educada. Inclusive, existe uma analogia esotérica da mente que ela é comparada como um burro, né, que é meio empacado. Os orientais, eles comparam com uma jaula cheia de macacos, pulando de um lado para o outro. Então, a mente, ela está no limiar entre a realidade que nós conhecemos e a iluminação. O que tem depois da mente? Tem a iluminação. Porque depois da mente está o nosso vínculo com Deus. Está uma parte de nós, né, que a teosofia chama de Atman, Buddha e Manas. É uma trindade que está mais na frente. Então, é a representação de Atman, que é o ser, é a verdade sobre nós. Tem Buddhi, que é a felicidade suprema, que é o estado de Buda. E tem Manas, que é a representação da vontade. Então, olha que interessante. Além da mente, está a luz, está a iluminação. Por isso que a mente ela é como se fosse o guardião, ela é que está segurando a gente dentro do quaternário. A mente está segurando a gente dentro do quadrado. Então, sim, ela vai se movimentar de todas as formas para manter a gente aprisionado aqui dentro, porque a mente... Tem um axioma hermético que fala assim, o que separa o homem de Deus é só a mente. Estamos tão próximos de Deus que a única coisa que nos separa dele é a mente. E assim, tem certos momentos, agora que eu estou avançando um pouquinho mais no tempo e tudo, que é muito difícil, eu me vejo assim, praticamente guerreando com minha mente, assim, ou me apegando a alguns pensamentos, né, que passam, e quando eu vejo assim, não, agora não, eu estou ocupada. E tem vezes que fica muito agitada mesmo, eu falo, meu Deus do céu, eu acho que é mais difícil, de fato, essa guerra com a mente do que você dominar a postura. Pelo menos eu tive essa impressão. Claro, porque você está lidando com um adversário invisível. O que vai acontecer aí, Lari, interessantíssimo isso que você está falando, é que, por exemplo,
você já está começando a enfrentar, ou você já está começando a se defrontar com um problema de nível avançado. Daqui a pouco, e o pessoal que está em nível avançado agora, a gente vai começar a trabalhar, já começamos a trabalhar com mantras, que é uma forma de amenizar um pouco esse sofrimento, de colocar a gente numa dimensão mais suave. Mas a gente vai começar a trabalhar com koans, que são as perguntas sem respostas. Aí é combate mesmo, é um embate com a mente, vai ter que brigar com ela, chicotear, educar, vai dizer, olha, quem manda aqui sou eu, não é você, silêncio. E existe esse treinamento. O pessoal do Mindfulness não toca nesse assunto, porque não é comercial isso. E, bom, aqui tem pessoas que estão começando. Se eu começar a falar sobre isso, pode ser que a pessoa diga, você está louco, eu não quero mexer com isso não, pelo amor de Deus. Não, então eu quero me sentir bem, eu quero ouvir musiquinha suave e sentir cheiro de incenso. Entendeu? Eu não quero mexer com essa coisa de guerrear com nada dentro de mim, não. Então, mas, se a gente quer realmente chegar num ponto superior, nós vamos ter que passar por essa etapa. Então, assim, porque existe um momento de você observar a mente, tem um momento de você ignorar a mente, tem um momento de você bater na mente e tem um momento de você esquecer a mente. É um processo. Então, existem práticas que depois que você golpeia ela muito com o koan, você solta. Na hora que você solta, vocês não têm ideia da paz que é. Porque ela está cansada. E quando ela cansa, ela deixa você tranquilo. Que horas? Então, tô no caminho, né? Tá no caminho. Obrigada, tá sim. Bom, queridos, então, 22h10. Obrigado a todos aí pelo momento. E se o diálogo que a gente teve aqui inspirou mais dúvidas, mais questões, coloquem no grupo, num dos 3 grupos, não tem problema, e me ocorrer isso aqui, e aí, num outro momento, a gente dialoga um pouco mais, tá bom? Fiquem bem, tá? Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada. Boa noite.